Fala turma, tudo bem com vocês? Vocês agora estão recebendo o nosso conteúdo gravado para o nosso tutorial da ficha técnica, que aqui eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a parte de alimentação. Tá? Então, para quem pôde assistir a aula hoje, eu agradeço bastante, porque foi uma aula super importante sobre CMV, sobre ERP, sistemas de ERP, e também sobre gestão financeira. Tá? Mas a nossa intenção aqui é o nosso cálculo, ou seja, como é que a gente acha o cálculo para cada preço de venda, como é que a gente estipula a margem de lucro bruta, a margem de lucro líquida, e também como é que a gente acha também o CMV de cada drink. Tá? Então, aqui a gente vai passar para vocês tudo o que a gente faz na hora de manusear, ou seja, alimentar uma ficha técnica, pois isso aqui será uma das ferramentas que vocês mais vão utilizar durante as consultorias, os projetos de consultorias que vocês desenvolverão aí ao longo das suas carreiras, tá? Então, a ficha técnica tenha como um elemento principal, ou seja, ele é um ponto de partida para qualquer trabalho de consultoria, a não ser que você seja chamado para uma consultoria só de um treinamento, de um treinamento ali operacional, mas muito do que envolve o nosso trabalho entra na parte de consultoria financeira, que é justamente essa parte de precificação, onde os clientes mais pecam, né, os donos de vários restaurantes ainda não sabem precificar muito bem e também não sabem a sua margem de lucro. Tá bom? Então, para precificar, para achar mais de lucro é através da precificação. Aqui eu vou ensinar para vocês como é que a gente alimenta essa ficha técnica. Depois eu vou liberar a aula, né, de CMV, como a gente encontra o CMV real, o CMV global, o CMV teórico, tá? Como a gente aqui eu vou ensinar para vocês como vocês encontram o CMV de cada drink dentro de uma ficha técnica, mesmo que você não saiba o CMV daquele coquetel, tá bom? Então, indo aqui, né, sem mais enrolação, a gente já vai direto aqui para a nossa ficha técnica, onde eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer a alimentação, tá? E eu vou falar de cada item dentro. A tabelinha aqui, essa planilha aqui, ela já é totalmente automatizada, então a partir do momento que você for colocando os custos ali de cada ingrediente, ela já vai somando e te dando o custo final da receita, tá bom? Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, a gente já tem o item, tá? Eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui um drink bem clássico da coquetelaria, que é o Fitzgerald, tá? Eu vou colocar aqui, só um minuto. Eu vou colocar aqui, ó, Fitzgerald, tá? É um drink que tá na moda, tá saindo bastante, então eu vou usar ele como exemplo. Aqui na classificação, eu vou colocar que ele aqui é um drink clássico, tá? Ele é um drink clássico, então eu tenho que colocar a classificação. Tá? O tamanho da receita, ele é o quê? O tamanho da receita, ele é um, eu vendo uma unidade, então ele não é um drink compartilhado. Se fosse um clericô, eu colocaria tamanho da receita 2 para 1, 3 para 1, tá? Então é um drink para 3, então a quantidade aumenta, tá? Então não confunda tamanho da receita com quanto tamanho de receita finalizada, ou seja, aqui é a unidade dele, então ele representa uma unidade, tá? Porque eu vendo um drink, tá? E aqui eu coloco a quantidade, só que essa quantidade eu só vou colocar aqui depois que eu colocar toda a quantidade, né, toda a quantidade usada. E aí ele vai me dar aqui um cálculo para eu colocar a margem ali de ml por drink, tá? Então, o Fitzgerald, a gente vai colocar ele aqui como Gin Tanqueray, colocar como Tanqueray, tá? O Gin Tanqueray. O Gin Tanqueray hoje, vamos colocar aqui, qual é a quantidade do Gin Tanqueray? É uma garrafa de zero, de 750 ml. Então, sempre eu vou colocar aqui, ó, se eu colocar um, é 1 litro. Se eu for colocar dois, é 2 litros. E assim por diante. Por quê? Porque aqui é a quantidade em ml, tá? Então, eu sempre vou olhar a unidade. Aqui eu consigo alterar também, qualquer um desses aqui, tá? Então, a garrafa de Tanqueray é de 1 litro, tá? E aí eu tenho um aproveitamento de 100% da garrafa, por quê? Porque eu não faço só o Fitzgerald com ela, eu faço outros drinks, gin tônicas, outros drinks que levam gin também. Então eu acabo aproveitando 100% dessa garrafa, tá? Quantidade usada, quanto que eu uso? Aí aqui eu já falei para vocês que 1000, né, 1000 ml é 1 litro. Então eu não vou usar 1 litro
de gin Tanqueray no meu Fitzgerald. Eu vou usar 60 ml. Então, como é que eu preencho aqui? 0,0 novamente, 60. Por quê? Se eu colocar aqui que esse drink, a dose, sem colocar o zero antes do 6, vai ficar 600. Tá? Então, 1.000 é um litro. Se eu colocar 0,6, olha quanto é que vai dar? 600, tá? Então, muito cuidado na hora que vocês for preencher, tá? A gente está fazendo a base de cálculo de custo aqui. Então, eu uso 0,060 ml. Ah, e quanto é essa garrafa? Aí eu vou pegar o preço da garrafa que eu compro no com o meu fornecedor. No caso, você aí, qual o fornecedor que você escolheu para o seu cliente ou o fornecedor que ele já usa. Então, eu vou colocar aqui hoje que a média para PJ, a garrafa de tanque está em torno de 109, R$ 110. Eu vou colocar que está R$ 110, tá? Na hora que ele já vai me dar a dose, beleza? Você já viu aqui, ó? Eu já tenho o custo da dose de 6,60, beleza? Eu estou colocando 60 ml aqui porque 60 ml é o que representa aí já o famoso chorinho. Então eu não preciso colocar aí 50 ml, por quê? Porque eu quero ter o aproveitamento 100% desse drink. Eu não posso ter esse drink alterado, tá bom? E aí, quais os outros ingredientes que eu uso no Fitzgerald? Suco de limão, tá? Pode ser siciliano, pode ser Tahiti. Eu vou colocar siciliano, porque a receita pede o limão siciliano. E aqui eu vou colocar sempre a quantidade bruta. Eu não compro um limão siciliano para fazer um Fitzgerald. Eu compro 1 quilo para fazer sucos para Fitzgerald, para gin tônicas e assim por diante. Então é sempre quantidade bruta, tudo que você compra no mercado. Então eu compro 1 quilo, tá, de limão. Eu uso quanto? 20 ml, é a mesma coisa, 0,020 ml. E esse limão siciliano, ele tá em, vou colocar aqui que é mais ou menos uns R$ 10 o quilo, tá? Esse valor é o valor do quilo, então, ou seja, aqui já me deu 20 centavos de custo na minha receita, tá? Vamos colocar agora o açúcar. Tá? O açúcar pode ser o xarope de açúcar, pode ser o açúcar refinado, não tem problema. Açúcar, se eu for usar xarope, eu tenho que colocar, especificar xarope de açúcar. Mas no caso aqui eu vou colocar um açúcar refinado. Tá? Por quê? Porque o xarope de açúcar ele também vai ter que ter uma ficha técnica. Tem que saber quanto é que custa para produzir um xarope de 1 litro, por exemplo. Qual açúcar e tal. Aqui eu vou colocar contexto normal. Açúcar refinado, tá? Aí eu vou colocar aqui 1 quilo também. Aí eu venho aqui, ó, você tá vendo que tá em ml, eu vou ter que colocar para QG, tá? Então 1 quilo. E aqui eu vou colocar quanto que eu uso. Quanto que eu uso? 20 gramas, 2 colheres, 3 colheres. Então vou colocar 25 gramas. 0,025 gramas de açúcar. Quanto é que esse açúcar me custa? Vou colocar R$ 5, 5,50. Hoje ó, 5,5 é 5,50. Tá? Então, ou seja, 14 centavos, né? 2 colheres de açúcar. Tá? Então, já tem o gin Tanqueray, já tem o suco de limão, já tem o açúcar. Agora eu vou colocar a angostura. Angostura. Eu vou colocar a tradicional, porque existem vários tipos de angostura. Tradicional, tá? Aí eu tenho uma angostura de 400 ml, 200 ml. Eu vou colocar aqui uma de 100 ml, que é o que a gente mais usa, tá? Que é aquela pequenininha. Eu uso quanto? Quanto que dá para mensurar o dash de angostura? Tem Fitzgerald que vai 3, vai 4. Eu considero 3 um número bem razoável ali, padrão, para não alterar muito o sabor do drink. Então eu vou colocar aqui que eu uso 0,002, que dá mais ou menos 2 ml, 3 ml no máximo ali, porque eu uso gotas, tá? Mas eu preciso mensurar por quê? Olha o custo dessa angostura, R$ 100. Então, ou seja, é 20 centavos cada 2, 3 dashes que eu uso me representa 20 centavos da angostura. Por quê? Porque é um produto muito caro, tá? Então, eu considero, depois depois do gin, um dos drinks mais, ou um dos elementos mais caros para fazer um drink que leve angostura, tá? E aí eu tenho depois o gelo, tá?
O gelo, eu uso gelo em casa, eu uso gelo do posto, eu tenho minha própria máquina de gelo, não sei. Mas vamos colocar aqui que um gelo, normalmente, ele é 5 quilos. Eu uso mais ou menos ali para fazer, porque o Fitzgerald, ele é um coquetel que leva gelo no copo e ainda a gente faz também na checagem. Ou tem gente que usa o próprio gelo da coqueteleira, aquele gelo já quebrado e joga direto no copo. Eu já não acho porque ele é um drink de diluição rápida, então eu tenho que fazer uma dupla coagem para aquele gelo que já está no copo resfriando ele, depois que eu retiro o líquido, ele mantenha o drink mais gelado, tá? Porque a intenção do Fitzgerald é ser refrescante, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho um gelo de 5 quilos, eu uso 0,300 gramas, porque eu uso gelo na coqueteleira e gelo no copo. Então, vamos dizer que eu uso ali em média 200 gramas na coqueteleira e mais 100 gramas no copo. Tá? Então, esse gelo de posto hoje seria mais ou menos uns R$ 10 o pacote. Tá? Então, eu tenho um custo aqui de R$ 3. Tá? Então você vai vendo que à medida que eu vou colocando sempre na coluna da esquerda para a direita eu vou alimentando, ele já vai somando automaticamente e me dando aqui a soma dos ingredientes para chegar aqui. Eu já estou num valor de 10 e 14 e eu nem terminei ainda porque falta a decoração. Tá? Muitos bares e restaurantes não fazem decoração ou não fazem decoração, não precificam a decoração, ou seja, não colocam o custo da decoração. Acha que um zeste de laranja é só um zeste de laranja, mas não é bem assim. Então vou colocar aqui, ó, rodela de limão siciliano. Aí eu vou colocar desidratado, tá? Então vai uma rodela de limão desidratado. Só que aí eu faço vários limões desidratados. Eu não vou desidratar somente um. Se isso eu faço artesanalmente na própria casa. Eu posso fazer a produção desse limão? Posso, mas hoje tem lugares que vendem já pronto. Então, a cada 100 gramas é R$ 5. Então, eu já sei que é 0,100 gramas que eu uso que 0,002, tá? Então, sempre usam de 0,0,2 para cima até 5, tá? Para você conseguir saber também quanto que custa uma rodela desse limão desidratado, tá? Então, ele custa R$ 5 e ele sai ali por 1 centavo. Então, cada rodelinha daquela vai custar 1 centavo ali para mim, tá? Por quê? Porque a gente vai por gramatura. Então, eu posso colocar aqui também que ele dê mais, entendeu? Tem umas 3 gramas. Vamos colocar aqui, ó, 0,00303, tá? Ele não vai alterar, vai alterar aqui para 2 centavos e assim por diante, tá? Então, eu já tenho o gin tânquero, o suco do limão siciliano, o açúcar refinado, a angostura, gelo e rodela de limão. Pronto, eu já formei aqui, tá? O meu drink. Aí aqui eu tenho, tá? Vamos apagar isso aqui, tá? Vamos colocar aqui. Aí aqui a gente vai no modo de preparo. Como é que eu vou fazer esse modo de preparo? Primeiro, em uma coqueteleira, tá? Eu tenho que também desenhar o passo a passo para quê? Para que eu padronize isso, para que isso vire um padrão de que todo mundo possa seguir a ficha técnica. Então, em uma coqueteleira, comece colocando o gelo. Tá vendo? Eu posso parar aqui. É o primeiro passo para o drink. Em uma coqueteleira, comece colocando gelo. Aí no passo 2 eu vou apagar aqui, tá? No passo 2 eu vou colocar adicione o suco do limão, porque eu já sei a quantidade. Adicione o suco do limão, açúcar, gin e angostura. Passo 2. Passo 3, tá? Aqui se sumir, você só vem aqui ó, em quebra de texto, aperta 2 vezes e ele vai voltar de novo, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Adicione o suco de limão, açúcar, gin e angostura. Depois,
agite vigorosamente até misturar todos os ingredientes. Aí eu continuo, tá? Porque o passo 4 é decoração. Então, ingredientes, vírgula, passe com, aí seu vírgula, tá? O ponto. Com auxílio, com auxílio do streaming, com auxílio do streaming e da peneira, faça uma dupla coagem para o copo baixo com gelo, tá? E aqui na decoração eu vou colocar decore com uma rodela de limão siciliano. Beleza, aqui eu já fiz o custo dos ingredientes e agora eu coloquei o modo de preparo. Show! Agora eu já sei quanto é que custa esse drink. A receita, o custo dele final é quanto? R$ 10,15. Aí aqui, o que é que eu vou fazer, ó? Olha só, aqui eu vou pegar todos esses aqui, vou aqui, ó, em somar, e ele vai me dar um resultado de 410 ml. Então, como é que eu coloco aqui? Tamanho da receita finalizada, 410 ml, beleza? Tá? Então, isso daqui vocês já vão receber elas com a soma, para ela te dar a soma aqui no final, tá bom? E aqui você já sabe a quantidade da receita finalizada, 410 ml, e aqui eu tenho, né, 10,15 centavos de custo do drink, tá bom? Então agora eu preciso, já tenho aqui, ó, já tenho um valor de R$ 33,84. Só que isso aqui é a soma mais 30%. Ele está me dando um CMV de 30. Mas eu quero descobrir esse CMV sem precisar usar o CMV projetado. Esse CMV projetado, se eu baixar para 20, ele vai aumentando. Tá vendo? Quanto mais baixo for meu CMV, mais caro vai ser meu drink. Quanto mais alto for meu CMV, mais barato será meu drink. Então, se eu usar um CMV de 35, ele vai para 29. Se eu usar um CMV de 40, ele vai para 25, tá? Então, eu sempre vou trabalhar com o CMV ideal, é 30%, tá bom? Mas aqui eu quero descobrir o CMV sem precisar usar o CMV projetado. CMV projetado nada mais é que CMV teórico. Eu preciso ter uma projeção de CMV para poder chegar ao preço de venda. Porém, o que eu já ensinei para vocês na aula de hoje, na aula que a gente passou hoje sobre CMV, como é que a gente descobre o CMV real? O CMV real é diferente do CMV teórico. Isso aqui é um CMV teórico. Eu coloquei uma projeção de CMV porque as casas normalmente trabalham ali com CMV de 30 a 35. Esse é o padrão de CMV que a gente vê na maioria dos negócios de alimentação, tá? No ramo da gastronomia e coisa assim por diante. Eles usam isso aí como um padrão de CMV. Por quê? Porque isso indica que você está tendo controle sobre suas vendas, controle sobre suas compras, e aí um CMV que cabe ali ideal dentro de um orçamento de um bar e restaurante é 30%. Acima disso, já você está comprando muito e está vendendo pouco. Porém, aqui eu quero ensinar para vocês como é que a gente descobre um CMV de um drink sem precisar de um CMV teórico. Eu quero saber o CMV desse drink, eu quero descobrir o CMV real. Então, a gente vai usar aqui uma continha muito básica, que nada mais é que, eu vou apagar isso aqui, dividido pelo preço de venda. Então, a conta fica 10,50
dividido, tá? Vou colocar aqui, ó, a mescla de dividir, dividido por 33,84, tá? Vezes 100, tá? 84 vezes 100. Então, aqui na conta que eu vou jogar na calculadora. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. 10,50 vezes, ou dividido, desculpa, dividido por 33,84 é igual a 31. Aí eu quero agora transformar esse 31, já descobri o CMV, eu quero agora descobrir a porcentagem. Então, como é que eu converto porcentagem? Eu ensinei na aula hoje. Vezes 100. Vai dar quanto? Vai dar 31. Então, CMV deste drink é 31, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 31 é o CMV real, beleza? Então, é basicamente isso. Eu posso arredondar ele para 33, 34? Posso, mas aí o que vai fazer ele alterar isso aí são os custos da receita final. Tá? Então, aqui você já aprendeu que para conseguir achar o CMV, basta você dividir o custo pelo preço de venda que você vai achar ali o CMV deste drink. Então, a gente já achou o CMV dele de 31. Então, mesmo a gente usando o CMV teórico, que foi 30, a gente achou 1% a mais. Então, a gente já aumentou esse drink, tá? Então, aumentou vírgula, ele diminuiu. Lembra que eu falei para você? Aumentou o CMV, o preço baixa, diminuiu o CMV, o preço aumenta. Então, é interessante, eu estava com 33, agora 32, não é? Então, a gente vai manter ali os 30%. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente descobre aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 30%, que é o meu CMV ideal. Eu quero esse CMV porque eu quero subir para 33,84. É um preço razoável de um Fitzgerald? Eu considero que sim. Se entrasse aqui um gelo da Expopros, agregasse valor, ele subiria mais, porque a gente entraria aqui com o custo, né, do gelão. Mas aqui no caso eu estou fazendo um Fitzgerald tradicional, com mando figurino, enfim. Tá? Então agora eu quero descobrir, ou seja, já ensinei vocês agora como descobrir o CMV. Agora eu já sei o CMV, eu quero precificar. Tá? Então como é que eu vou precificar esse drink? Vamos dizer, vamos esquecer aqui esse valor de 33. Eu já tenho o valor de custo. Por quê? Porque eu já tenho ali o CMV. Eu já achei o CMV dele, de 30. Então vamos lá? Então como é que descobre? Como descobrir o preço de venda? Simples. A conta é simples. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o preço de custo, dividir, dividir pelo CMV. Então, qual é o CMV? É 30%, vezes 100, tá? Porque aqui seria a porcentagem, mas a gente só quer saber quanto que custa, quanto que eu vou vender esse drink. Então, vamos pegar aqui a conta básica, 10 e 15, dividido, tá? Por 0,3, que representa 30%. Tá? Então, vamos aqui na continha aqui, ó. Vamos lá, 10 e 15. 10 e 15 dividido por 0,3, que representa 30%. É igual a 33,83. Então, mesmo a gente usando o CMV teórico, a gente chegou muito próximo, a diferença ali de 1 centavo. Então, eu posso arredondar esse drink para 34 sem problema, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o preço do drink. Preço final, ou seja, o preço de venda,
é de 33,83, tá? Porque a diferença aqui é muito irrelevante. A gente está falando de 1 centavo. Eu posso até é, aumentar esse drink para R$ 34, não tem problema nenhum. Eu vou ganhar mais. Beleza? Então eu já mostrei para vocês como é que descobre aí o preço de venda através do CMV. Então, gente, vocês veem que estão vendo aqui que não tem bicho de sete cabeças, não tem invenção da roda. A gente só é um sistema mais fácil e mais prático de você descobrir o preço e o CMV de cada produto. Isso serve para prato, serve para drink, isso serve para produtos de higiene, para commodity, ou seja, se você compra uma cerveja, tá? Aí você pega a cerveja. Qual o custo da cerveja? X. Qual o custo do gelo? X. É, vamos pegar ali uma média de água e luz, tá? Então, vamos supor, uma conta de luz que dá R$ 100 por mês, tá? Estou dando só uma suposição. Você vai dividir pela quantidade de meses, ou seja, desde a primeira e a última leitura. E aí você vai ver que em X dias, essa luz aí, você só divide o valor pelo número de dias. Aí você vai saber quanto que de dias custa de energia para você. E você pode colocar essa energia dentro ali do seu custo, tá? Então a cerveja que você comprou por 5,50, você não pode ir lá só colocar o valor em cima para vender, que aí é o preço de venda. Eu preciso achar o custo da mercadoria, porque eu uso gelo, né? Então se eu não uso gelo, eu uso a geladeira. Tá? Então, querendo ou não, é custo para mim. Tá? Eu não vendo a geladeira, mas ela me custa dinheiro para eu gelar a cerveja para vender para o cliente. Tá? Então, é isso aqui, galera. Agora, já descobrimos o valor, o preço de venda. Tá? Vou deixar aqui os 33,84. Agora eu quero descobrir a margem de lucro bruto. Lembrando aqui que eu tenho um CMV de 30. Agora eu quero achar o que é a margem de lucro bruta. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? É simples e básico também. Vamos lá para o bloco de nota. Bloquinho de nota é isso aqui, ó. Para descobrir a margem de lucro bruto é, para descobrir a margem de lucro bruto, a conta é preço de venda menos custo da receita. Pronto. Eu só vou diminuir 33 por 10. Então, quanto é que vai dar aqui? 33, né? 33,84 menos 10,15 menos 10,15, eu tenho um lucro bruto de R$ 23,65, tá? Então, vou colocar aqui, ó, R$ 23,65. Agora eu quero descobrir o percentual de lucro. Então, ou seja, se a receita do drink me custa 30% desse valor, eu preciso saber que aqui já, pô, é só você saber. Se você usa um CMV de 30, o percentual de lucro tem que ser 70. Então, de 30, que é o custo da mercadoria, ou seja, o custo desse drink, ele tem que te dar 70% de margem de lucro. Então, como é que eu vou pegar agora a margem de lucro desse drink aqui? Simples, eu vou pegar aqui 23, tá? Desculpa. Eu vou pegar aqui 23, né? Agora, como é que faz para descobrir a margem de lucro? A conta é preço, tá? Preço de venda dividido o preço de venda, não, desculpa, para descobrir a margem de lucro, é necessário você fazer essa conta aqui, ó. 23, R$ 23,65, que é a margem de lucro bruta, margem de lucro, lucro bruta,
menos 70%. Seria menos margem de lucro. Pode ser lucro líquido e tal. Tá? Eu vou colocar lucro líquido aqui. Que é igual ao quê? Então, eu vou pegar aqui quanto é 70% de 23,65. É cálculozinho básico. Menos, aqui, ó, menos 70%. Menos 70%. R$ 16,55. Pronto. Então, 16,55. Tá? Então, aqui eu já sei que o drink me custa 33, que é o preço de venda. A margem de lucro bruta dele é 23,65, depois que eu tiro ali os 10,15, tá? Que eu tiro o custo da receita. E aí eu tenho uma margem de 70% em cima desses 23. Então, além de, ou seja, no lucro, os 23,65, eu lucro 16,55, tá? Porque eu ainda tenho que tirar ali a margem do custo, ou seja, do custo que eu falo no geral, 30% da receita é o custo dela. Então, se você pegar ali, pegar aqui, ó, os 33, tá? Vamos lá. Para descobrir se a conta tá certa, é você pegar aqui, ó. Vamos lá. Você tem que pegar, vou para a calculadora que é mais fácil. Então, aqui eu vou pegar 33,84, tá? Menos 30%, R$ 10,15, entendeu? Então, esses 30% representa esses R$ 10,15, que é o preço, o que o custo da mercadoria vendida. Então, para eu pagar esse drink, ele tem que se pagar primeiro, ou seja, para eu poder vender, ele tem que se pagar. E como é que ele se paga? É ele tirando os 10,15, que é a margem de lucro bruta dele. Me sobra R$ 23,65. Desses 23,65, eu ainda vou tirar os 70%. Quanto é 70% de 23? A gente já tem um cálculo aqui, ó, R$ 16,55. Tá? Então, é isso aqui, galera. Não tem segredo, não tem bicho de sete cabeças. É a coisa mais fácil do mundo depois que você entende como é que funciona. E aqui você consegue descobrir o CMV que você aprendeu, você consegue descobrir como achar, além de achar o CMV, você achar também o valor do preço de venda. Então você descobriu o preço de venda sem precisar ali de usar markup. Tá? O markup eu considero para uso de markup quando tiver, por exemplo, para drinks, um custo muito baixo. Então, por exemplo, eu tenho um custo aqui, ó, vou pegar para vocês aqui, ó, um daiquiri. Tá? Eu tenho um custo aqui de daiquiri. Olha quanto me custa esse daiquiri. R$ 3,56. Tá? Então, é um custo muito baixo. Olha o CMV dele, 10%. 90% da receita dele é a minha margem de lucro. Eu só tenho uma margem de lucro bruto de 10%, tá? Que é 35 menos 10% me dá R$ 32,84. Por quê? Eu tiro esses R$ 3,56. Então, por causa de caipirinhas, drinks que tem um custo muito baixo de 10, ou seja, abaixo de 10, abaixo de 5, cabe usar o recurso do markup. O markup nada mais é que um cálculo onde você multiplica várias vezes o valor de custo. Então, por exemplo, eu quero um markup de 400%, eu quero um markup de 500%. Você vai pegar o preço de custo e vai multiplicar por esse valor. Daí em diante você já tem o preço de venda, você não tem a margem de lucro. Tá? Dali você ainda tem que tirar a sua porcentagem, que é o custo da receita, mais os impostos, que a gente faz muita revisão de cardápio. Então, para fazer revisão de cardápio, precisa o quê? Pegar a ficha técnica e revisar toda a ficha técnica item por item, não tem jeito, tá bom? E até a próxima aula. Quem não pôde assistir a aula de hoje, vai ficar com a aula gravada que a gente vai disponibilizar no final do curso. Todas as aulas vocês vão receber do módulo 1 ao módulo 4. Tá? A gente já está finalizando, já está na reta final do módulo 3. E a partir da semana que vem, a gente já entra no módulo 4, onde a gente finaliza o nosso curso de consultoria. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.